E galera, assim vai ser a nova Vice City, a cidade do GTA 6, dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, eu acho que nessa altura do campeonato não é segredo pra ninguém que Vice City vai ser a cidade principal do próximo GTA. E essa vai ser a primeira vez que essa cidade vai estar fazendo uma aparição no universo HD, que pra quem não tá ligado, existiu a tríade dos GTAs clássicos, lançado lá no início dos anos 2000, que eram o GTA 3, Vice City e o San Andreas. Esse jogo compartilhava universos e faziam parte do universo 3D. Já em 2008, com o lançamento do GTA 4, foi apresentada uma nova Liberty City, uma releitura em comparação à criada lá no GTA 3. Foi assim que surgiu o famoso universo HD da Rockstar Games, que é o que a gente tá até agora. E no GTA 5 a Rockstar Games fez uma reimaginação de Los Santos, a cidade já conhecida do GTA San Andreas. E bom, Los Santos e Liberty City já ganharam suas reestilizações no universo HD, então tá faltando só Vice City pra completar essa tríade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa nova versão de Vice City criada pela Rockstar Games. Mas aí, tá curioso pra conferir todos esses detalhes? Então já chega deixando o like, é um pesado pra fortalecer, e se inscrevendo no nosso canal para não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom rapaziada, como eu comentei pra vocês, a única cidade que falta pra completar as versões clássicas da franquia GTA é Vice City. E bom, já fazem cerca de 20 anos em que a Rockstar Games reimaginou a cidade de Miami, criando então Vice City. E muita coisa mudou de lá pra cá, né rapaziada? 20 anos atrás, olha como o mundo mudou, né? Sem levar em consideração que a temática do GTA Vice City era a estética dos anos 80. E agora provavelmente o GTA 6 se passa nos dias atuais. Então com certeza tem um salto de tecnologia, de desenvolvimento gigantesco da Vice City original para o que a gente vai encontrar no GTA 6. Como vocês sabem, a maioria dos mapas da franquia GTA não são nada realistas, nada coerentes. Isso porque, no final das contas, é apenas uma cidade no meio de um monte de água. É como se toda a cidade do GTA fosse uma grande ilha. Pelo menos no GTA 5 a gente teve um mapa um pouco mais coerente, mesmo não sendo tão realista, mas pelo menos eles conseguiram colocar uma porção de terra, uma região rural ao norte, uma boa diversidade ali no bioma do mapa. Algo mais ou menos parecido com o que aconteceu com o GTA San Andreas, que possuía 3 cidades no seu mapa principal. Só que por mais que o GTA San Andreas contasse com essa variedade de cidades e de biomas, se você reduzisse a neblina do jogo, dá pra ver que o mapa não é tão grande assim. Inclusive quebra um pouco da magia do game. Já no GTA V, a Rockstar Games conseguiu reproduzir isso de maneira mais realista. Então por mais que o mapa não tenha tanta área explorável, né, não dê tanta sensação de ser grande como no GTA San Andreas, mas esteticamente, né, ele é um mapa muito mais realista do que o jogo clássico da Rockstar. Já no GTA 6, segundo o que a gente pôde ver nos vazamentos que rolaram lá em setembro de 2022, a Rockstar Games pretende ter um mapa muito mais realista e que tem uma escala muito mais próxima da vida real do que foi o GTA V. Até porque o mapa de Vice City por si só, se você for comparar, não é um mapa tão grande assim. Então a tendência, né, comparando Miami com Los Angeles, era que o mapa fosse um pouco menor. Só que, pelo que deu pra ver, a Rockstar Games não pretende colocar apenas a cidade de Vice City no mapa, e sim algo que possa se aproximar ao estado completo da Flórida, com diversas outras cidades de interior, regiões de pântano, além dos grandes centros comerciais. Além disso, a Rockstar Games pretende criar um mapa muito mais imersivo e explorável, algo próximo do que a gente tinha ali no GTA 4, onde haviam diversas lanchonetes, restaurantes e até mesmo becos secretos pra gente explorar. Já no GTA 5, embora o mapa seja muito maior, mas vamos combinar que a maioria dos prédios não é nem possível de entrar, né? Só é possível de entrar em mapas que fazem de alguma forma parte do modo história do game. E até outras cidades que fazem parte ali do GTA 5, como é o caso de Ludendorff e até mesmo de Caio Perico, o acesso não é muito bem o que a gente esperava, né? No final das contas, você vai de um cenário pro outro ali que simula uma nova cidade do mapa. E quem não se frustrou a primeira vez que foi jogar o GTA V, querendo aproveitar um lanche no Burger Shot, quando você for entrar simplesmente não há como. Ou até mesmo vendo o shopping ali de Los Santos, aquele shopping gigantesco, imaginando como seria lá dentro, e no final das contas é apenas um cenário do game. Bom, pelo que tudo indica, no GTA 6 isso vai ser bem diferente, tá rapaziada? Isso porque a Rockstar Games quer fazer o jogo com o maior nível de interiores exploráveis de toda a franquia, o que vai trazer uma sensação que o mapa é ainda maior. Por mais que ele já tenha mais extensão territorial do que o GTA V em comparação, mas ele ainda vai dar uma sensação de ser ainda maior em razão desses interiores exploráveis. Então já pensou, você vai ali em Ocean Beach, que representaria ali a parte das praias de Miami, e você vê todos aqueles condomínios e você poder acessar, pegar um elevador ou quem sabe até entrar no apartamento? Já pensou se vai ser isso que a gente vai encontrar no GTA 6? Ou até mesmo entrar em shoppings, pistas de corrida, parques de diversões e muito mais. Eu tô muito ansioso para conferir. Sem se falar que a Rockstar Games vai estar fazendo uma recriação do zero da cidade de Vice City, que é
é baseada em Miami, e nesse jogo vai ser baseada na cidade dos dias atuais. Então, todos os prédios mais icônicos, mais modernos, base de lançamento espacial, tudo que a gente sempre sonhou em ver lá no GTA Vice City, nos dias de hoje, vai ser possível no GTA 6. Só que o melhor de tudo é que eles vão preservar aspectos clássicos da cidade, né, que a gente podia encontrar lá no GTA Vice City, como por exemplo a praia de Ocean Beach, onde é uma região mais turística, onde você pode encontrar barzinhos, restaurantes, além de parques, hotéis e praias. E não é só isso, você também vai ter a área mais central da cidade, com comércios, prédios comerciais, lojas, concessionárias e até mesmo as regiões mais decadentes, como por exemplo Little Haiti e Little Havana. E não é só isso, cada região da cidade vai ter uma mudança de ambiente, ou seja, nas áreas mais perigosas provavelmente vão ser mais vazias e mais inóspitas, ao contrário das áreas turísticas, onde você vai ver mais gente na rua, mais movimentação, mais luxo, glamour. E o melhor de tudo é que cada área da cidade vai ter NPCs e veículos que correspondem a essa parte, né? Então se você tá numa área rural, você vai ver carros mais simplificados, caminhonetes 4x4. Já no meio da cidade você vai ver mais SUVs, carros de luxo, carros compactos. Sem dúvidas o GTA 6 vai retratar muito bem a essência de Miami nos dias atuais. E bom, como eu já comentei aqui no canal, graças aos vazamentos que rolaram lá em setembro de 2022, foi possível a comunidade identificar algumas coordenadas do mapa, que é um padrão numérico que ajuda ali os desenvolvedores a se posicionar dentro do mapa. E a partir disso, como esse cálculo segue um padrão, eles conseguiram identificar que o mapa do GTA 6 vai ser 2 vezes maior do que o do GTA 5. Então se o mapa do GTA 5 já era considerado grande pela comunidade, o mapa do GTA 6 vai ser ainda maior. Claro que o que era esperado pela comunidade seria um mapa até 4 vezes maior ou coisa do tipo, que não vai ser o caso do GTA 6. Porém, rapaziada, ele já vai ter uma área de extensão muito maior do que a Los Santos do GTA 5. Além desse número maior de ambientes exploráveis e também um alto nível de detalhes. Em alguma das imagens que estavam presentes lá no vazamento, principalmente imagens que eram mais recentes, já dava pra ver que a cidade estava muito completa, com detalhes que beiravam a realidade. E bom, se a gente for analisar o GTA 5, rapaziada, é um jogo que já tem detalhes mirabolantes, né? Tem coisa ali que chega a ser desnecessário. Hoje, mais de 10 anos do lançamento do GTA 5, tem coisa que tá sendo descoberta pela comunidade até agora. Então imagina o que não vem no GTA 6, rapaziada. Em alguns vazamentos dá pra ver coisas como um parquímetro na rua, a qualidade das texturas, da iluminação, detalhes de acabamento, coisas que realmente são surpreendentes e que vão muito além do que a gente já encontrou no GTA 5. Por mais que o GTA 5 seja impressionante, né, um jogo de mais de 10 anos, mas se você comparar com Red Dead Redemption, por exemplo, ele acaba se tornando um jogo mais defasado. Você consegue ver como o GTA 5 já tá envelhecendo. Então imagina agora que o GTA 6 vai ser uma versão atualizada ainda do motor gráfico da Rockstar Games, que é o Rage, agora na sua 9ª versão. Então ele tende a ser melhor ainda do que foi o Red Dead Redemption 2, que já é um jogo muito realista, muito mais realista ainda do que o GTA 5. Por exemplo, tem locais ali do mapa, regiões que tem um certo tipo de animal, como por exemplo uma garça, que todo dia no amanhecer determinado horário, ela faz a sua caça, ela muda de um polo pro outro do jogo. Então esse é um detalhe que só vai atenuando a realidade do jogo. Isso aí é só pra vocês verem no Red Dead Redemption 2, apenas um exemplo das milhares de coisas que a gente pode encontrar no mapa. Imagine então, no GTA 5, esse alto nível de detalhes num jogo que é moderno, que tem muito mais NPC na rua, tem um mapa ainda maior, tem vários prédios, vai ser algo cabuloso. E bom, rapaziada, um detalhe também que pode ser muito explorado no GTA 6 são os aeroportos, que de primeira palavra pode ser algo que parece meio banal, até porque no GTA 5 a gente nem pode entrar direito no aeroporto. Já no GTA 6, rapaziada, isso é algo que pode mudar e revolucionar a história da franquia. Até porque a tendência é que o mapa seja muito mais interativo e imersivo. Então é bem provável que a gente vai poder entrar dentro do aeroporto, explorar toda aquela área de embarque e tudo mais, e até mesmo, quem sabe, fazer viagens para outros lugares. Se os rumores relacionados ao GTA 6 estiverem certos, né, lá do Project Americas, vai ser possível fazer algumas viagens para outros países. Então quem sabe essa ferramenta aí, o aeroporto, não vai ser crucial para essa nova ferramenta do jogo. Sem mencionar outros locais públicos como shopping, cinema, supermercados, parques de diversões. Imagine você entrar numa indústria, numa empresa e ter todos os operários ali trabalhando, cada um fazendo a sua função. Vai ser algo realmente surpreendente, né, rapaziada? Poder entrar na casa dos NPCs e encontrar situações inusitadas acontecendo ali em tempo real. Sem mencionar os mistérios e easter eggs que não vão estar presentes nesse mapa, né? Como algumas listas ali já vazaram, tem muito mais do que 1.200 eventos aleatórios que a gente vai encontrar no GTA 6. Isso só mostra como o mapa vai ser rico de conteúdo para ser explorado, rapaziada. É possível que vai ter aí fantasma, monstro, alienígena, coisas de outro mundo que a gente nem consegue explicar, mas que com certeza vai fazer parte aí do GTA 6. Sem mencionar a infinidade de propriedades que a gente vai poder comprar no jogo, né? Casas, apartamentos, mansões, fazendas, coisas no campo, no centro,
centro, na área rural, é infinita as possibilidades, rapaziada. E outro lance que tá sendo muito esperado pela comunidade são os efeitos climáticos do GTA 6. Isso porque, como eu já comentei aqui, o jogo tende a ter um mapa mais realista da série, sendo ele ali na costa da Flórida, né? Então é uma área ali que já tem contato com o mar, mas na estrutura que a gente já tá acostumado do GTA 6. Isso implica também algumas condições climáticas que são características daquela região, como por exemplo, tsunamis, furacões e ventos fortes. E bom, como vocês já puderam ver no Red Dead Redemption 2, a Rockstar Games aprimorou muito as condições climáticas do jogo. Essa versão do Rage já é muito mais detalhista e realista, então dá pra ver ali algumas nuvens volumétricas, tempestades, dá pra ver também a influência do mapa conforme as condições climáticas, né? Podendo ter tempestades de areia, de vento, chuvas fortes. Então provavelmente a gente vai ver algo ainda mais evoluído no GTA 6, né, rapaziada? Como eu já comentei algumas vezes aqui no canal, há rumores que a Rockstar Games contratou cerca de 20 engenheiros só pra lidar com as águas do jogo, pra tornar ali a física muito mais realista e gerada em tempo real. Então imagina o que eles não estão preparando para as condições climáticas, né? O que vai permitir, quem sabe, até ter novos esportes que eu já até comentei aqui no canal, como é o caso do surf. Então é algo, rapaziada, que eu tô muito ansioso pra conferir e que com certeza vai fazer uma total diferença no clima e na ambiência do game. E bom, se você gostou um pouco mais das curiosidades de Vice City do GTA 6, recomendo pra vocês um outro vídeo que eu trouxe aqui mostrando todos os locais confirmados do GTA 6 na vida real. Então eu peguei os locais que podem ser encontrados nos vazamentos e mostrei onde eles ficam na vida real. Tem Disney, base da NASA, o pântano lá de Everglades e muito mais. Então se você tá curioso pra conferir tudo isso, clica nesse cardzinho aqui em cima, eu também vou estar deixando o linkão na descrição. Mas e aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Não vacila, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo de GTA 6, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando, galera, que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo. Além de ter o seu nome passando na tela como essa galera, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo e seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Apoie também a partir de R$1 clicando no botão valeu e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E corre agora e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, principalmente no meu Instagram e no nosso TikTok, Sunny Play Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e você também pode mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!